E hoje eu quero contar a minha história para vocês do que aconteceu com a Ana e como que a Ana emagreceu, né? Tem muita gente nova aqui no canal, então todos os meses entram 1.000, 2.000 pessoas novas aqui. Algumas vão embora, outras chegam, mas é mais ou menos essa conta. E aquele vídeo que eu contei uma história tá lá pra trás. Então eu vim aqui hoje para contar a minha história para vocês. E por mais que as minhas low carbianas e todos os meus seguidores mais antigos saibam, eu acho que é sempre legal a gente escutar uma história de superação, mesmo que de novo, porque às vezes hoje você tá precisando de alguma coisa que eu vou te falar e eu tenho certeza que pode fazer a diferença aí pra sua semana, tá? Muito obrigada. Oi, Paulinha. Tudo bem, meu amor? Um beijo. A Lolo também tá aí. Beijo pra todas, viu? Então vamos lá, quero começar primeiro contando quem que é a Ana, né? Eu tenho 40 anos, completei 40 anos esse ano e nasci em São Paulo, na capital. Sou filha de pais separados, né? Meu pai e minha mãe se separaram, eu era muito novinha, eu tinha 3 aninhos. Tenho 2 irmãs gêmeas e um irmão que mora fora do país, que é filho só do meu pai. E durante toda a infância, eu e minhas irmãs sempre fomos muito magricelas. A gente foi assim, gente, magra, mas magra assim, igual a Olivinha, sabe? Grilo. A gente sempre foi muito magra. Mas essa magreza toda, ela não vinha porque a gente comia pouco. Ela vinha porque a gente não tinha muita porcaria pra comer. Então eu não sei se vocês são da mesma época que eu, vocês podem comentar aqui se sim ou se não. Mas na época que eu era criança, refrigerante, se tivesse, era só no final de semana ou em festa. Não era algo acessível para todos os dias. E os doces, em geral, eram muito caros. Então não se tinha doces sempre. A gente vivia ali num perrengue para poder sustentar 3 crianças, né, naquela correria. E não tinha acesso a tantos doces. E eu me lembro, quando eu era criança, às vezes eu ficava doente, com muita tosse ou algo assim, vomitava, né? Porque criança tem mal súbito sempre, né? E minha mãe falava assim, você tá com vontade de comer alguma coisa? E às vezes eu nem tava, e falava que tava só pra comer alguma coisa gostosa, fora ali do arroz com feijão, bolinho de arroz, que era o que a gente sempre comia, ovos. Carne era raro, minha mãe comprava muito fígado de galinha pra gente comer quando era criança, porque era muito barato. E era o que ela tinha condições de comprar. Então, a minha infância toda foi pautada, assim, em escassez de comida, até de verdade, e pouquíssimos doces. Quando eu fiz 11 anos, a gente se mudou para Mongaguá, que é litoral de São Paulo. E minha mãe tinha um irmão lá e a gente decidiu se mudar para lá para dar mais liberdade pra gente. A gente morava em São Paulo, ficava dentro de apartamento. E lá eu consegui arrumar o meu primeiro emprego. E eu trabalhava em feirinha de artesanato. Então, acho que toda cidade deve ter, né, aquelas barraquinhas de feirinha hippie, né, que a gente chama. Vende brinquinho, colarzinho, aquelas coisinhas baratinhas. E foi o meu primeiro emprego, eu consegui trabalhar nisso. E eu trabalhava das 3 horas da tarde até meia-noite, 1 hora da manhã, todos os dias com 12 anos de idade. E no meio da tarde, a dona da barraquinha me dava um pão com linguiça. E eu lembro que aquele pão com linguiça, gente, era a coisa mais boa que eu comia na vida. Porque vinha quentinho, ela comprava lá mesmo. E eu falava, gente, de trabalhar só com as pão com linguiça já tá valendo a pena. Porque em casa tudo realmente era muito contado. Então muitas vezes a gente dependeu de cesta básica dos outros, de ajuda de fora. Porque minha mãe trabalhava, mas para cuidar de 3 filhas e a minha avó que morava com a gente, tudo era muito complicado, muito contado, muito difícil. E eu comecei a trabalhar muito nova para ajudar. Só que como eu tinha muita escassez de comida, quando eu via comida, eu comia muito. Então em casa era assim, a minha mãe comprava 5 maçãs e tinha 5 pessoas. Era uma maçã por pessoa para 15 dias. Era uma maçã só que você tinha. Então, filé de frango, quando tinha, porque filé de frango, se eu não me engano, minha mãe pode me desmentir aí, era coisa de rico, era coisa de gente que tinha muito dinheiro. A gente comprava um frango, fazia os pedaços ali, mas não tinha essa de comer filé de frango, era muito caro, né, naquela época. 1992, 93, era tudo muito caro, e depois que entrou o Plano Real, que acho que melhorou um pouquinho naquela época.
E eu comecei a trabalhar nessa feira de artesanato e ali eu comecei a comer algumas coisas diferentes que a minha patroa naquela época me trazia, algum lanche, porque eu não saía para fazer lanche nem horário de janta. Eu trabalhava direto e sempre amei trabalhar. Então, nunca me senti explorada, nada disso. Eu sempre gostei muito de trabalhar, de ser útil, de estar ali de alguma forma levando um dinheiro para minha mãe e poder aprender, né, me relacionar, conversar com várias pessoas. Depois, quando eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar numa loja de roupa. E aí eu trabalhava nos finais de semana, nos feriados e na temporada, porque na praia, na temporada, o comércio abre das 9 da manhã até as 9, 10 da noite. E eu trabalhava com essa... Era um casal, a Gina e o Paulo, maravilhosos, também me ensinaram muito. E a gente vendia camisetas. E ele era arquiteto, ele fazia os desenhos das camisetas, né, de praia e tudo mais, e eu trabalhava lá. Também amava trabalhava das 9 da manhã às 9 da noite, tinha 1h30 ali de almoço. E também à tarde ela sempre trazia algumas coisas pra gente comer, e eu acabava comendo mais fora de casa, mas eu sempre mantive esse peso mais magro. Quando eu fiz 16, 17, eu comecei a trabalhar na escola que eu estudava. Então eu ganhei bolsa, porque minha mãe trabalhava nessa escola, era uma escola particular, mas a gente não tinha dinheiro para comprar o material, e as apostilas sempre foram muito caras, até hoje são, né? Então em torno de 1.000 e pouco por mês, e o dono da escola me ofereceu um trabalho para eu ser auxiliar de maternal, trocar fralda, ajudar as crianças, as professoras. Em troca disso ele me pagava um salário e eu podia pagar minhas apostilas, e eu amei. Então eu ia para a escola de manhã e de tarde trabalhava nessa mesma escola, mas em outro setor. E aí foi quando a gente começou a ter um pouco mais de condição, mas de toda forma a gente nunca comprava besteira todos os dias. Então eu me lembro que na compra do mês, eu não sei se com vocês é assim, foi assim, né? Mas eu lembro que na compra do mês minha mãe falava assim: vamos fazer pizza ou cachorro quente? Na compra do mês, no dia da compra do mês. E aí eu falava, ai, cachorro quente. E aí minha mãe comprava aqueles pães de cachorro-quente, comprava salsicha, comprava tudo que tinha que fazer. E naquele dia, no dia da compra que a gente tinha recebido, a gente comia aquele cachorro-quente. Era um evento. E aí depois o resto do mês era pão com manteiga, ou arroz, feijão, bolinho de arroz, feijão, batata frita e banana, arroz, feijão e fígado de galinha, era isso. Então a gente tinha esses eventos, né? E a gente sempre se manteve magra. Eu e minhas irmãs, a gente era muito magra. Depois, gente, da live, depois dessa live aqui, eu vou colocar pra vocês no Stories algumas fotos minhas de quando eu era pequena e depois dessa parte da adolescência pra vocês verem, tá? Bom, aí, o que aconteceu, né? Eu, com 18 anos, saí de casa. Então, vim estudar, né? Saí de casa, falei, nossa, agora eu vou comprar as coisas pra mim comer, vai ser a minha vidinha aqui. Eu fui morar numa república e a gente tinha a geladeira, cada pedaço da geladeira era pra uma moradora, então eu tinha meu pedaço da geladeira ali. E nessa época que eu tava trabalhando e não sabia cozinhar direito, eu comecei a comer muita coisa fora. Então eu comia muito pastel, comia muito salgado, comia... muito miojo. Nossa, miojo eu comi muito, gente. Miojo eu comi demais. Miojo, macarrão, comecei a comer muito isso. E eu engordei 7 quilos. E eu me lembro que foi a primeira vez que a sensação, assim, com 18, 19 anos, que eu coloquei uma calça e ela não fechou. E eu falei, nossa, o que será que tá acontecendo, né? Eu nem tô comendo tanta coisa, tanta porcaria assim. Porque na minha cabeça, macarrão, arroz, sei lá, um miojo, um pastel, não era assim tão porcaria, né? Era algo que a gente podia incluir na nossa rotina. E aí eu falei, nossa, acho que eu tô engordando. Nossa, eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. Vou parar de comer arroz, macarrão, essas coisas. E vou começar a fazer uma dieta, vou comprar tudo integral. E aí foi a primeira vez que eu comprei arroz integral. Eu lembro que tinha um do tio João, do arroz tio João, que ele era um saco grande, vinha 7 saquinhos dentro, assim, pequenininho, de arroz. E aí você jogava ele dentro da água com sal e o arroz ficava pronto dentro desse saquinho. E aí eu comprei arroz integral
Eu lembro que eu comprei batata, assim, alguns legumes. Comprei torrada integral, pão integral, queijo branco, leite desnatado. Eu lembro que tinha um Nescau Light da lata azul. Já nessa época eu comprei um Nescau Light. Tudo light eu comprei, tudo integral, e não deixei de comer a farinha, os pães, nada disso. E aí falei, bom, tem que comer de 3 em 3 horas, né? Comprei barrinha de cereal. Eu lembro da sensação de ter comprado uma caixa de barrinha de cereal. Comprei uma caixa, acho que vinham 24 barrinhas. E aí eu falei, nossa, quando eu senti fome no meio da manhã, eu como essa barrinha. Gente, juro por Deus que eu achei que eu tava, assim, fazendo tudo certo. E aí comecei a fazer essa dieta. Queijo branco, torrada, às vezes uma fruta de manhã, essa barrinha no meio da manhã. Na hora do almoço eu comia arroz integral, colocava batata, né? Fui começando a fazer assim. E abri as exceções só no final de semana. Eu não emagreci. Não emagreci nada. Mas eu não tava gorda, eu tava cheinha. Então, nessa época, conheci o senhor Danilo. Conheci o Danilo. E aí a gente saía muito. Nossa, a gente ia pra tudo que era balada, gente, eu e esse Danilo. Ele era DJ, então ele tocava em festa, ó. Uma coisa que vocês não sabiam do meu marido, hein? Ele era DJ e tocava em festa. Então, eu ia com ele pras festas, pra ele trabalhar. Aproveitava a festa, curtia a festa. No outro dia a gente chegava em casa às 5, 6 horas da manhã. Dormia, depois saía, comia lanche, comia massa. E nessa época eu comecei a ganhar mais peso. Então, quando eu me casei com o Danilo, eu tinha 70 quilos. Mas quando eu tinha 18 anos, eu tinha 60. Então, do momento que eu fui morar sozinha até o momento que eu me casei, eu já tinha ganhado 10 quilos. Do momento que eu me casei até o momento que eu engravidei do Jorge, que demorou 7 anos aí, né? Que a gente tava construindo casa, estudando, e a gente tava prevenindo, eu engordei 15 quilos. Então, dos 18 anos até os 32, que foi 30, né? Quando eu engravidei do Jorge, 32, eu ganhei 60, 70, 80, 25 quilos. 25 quilos sem perceber. 25 quilos, assim, ó, comendo torrada, queijo branco, barrinha de cereal, tudo light, leite, a gente comprava caixa de leite desnatado, colocava o Nescau Light lá. Era assim a minha vida. Nesse momento, tá? Nesse momento. E aí eu tava com 85 quilos. E aí o George chegou na minha vida. Engravidei do George, continuei comendo do jeito que eu comia antes. Fui no médico, ele não falou nada que eu tava muito acima do peso, nem nada. E beleza, eu fui levando a gestação dele, ganhei 12 quilos na gestação do George. Cheguei aos 97 quilos na gestação dele. Quando ele nasceu, entende? Ele só nasceu. Eu não perdi nada, nenhuma grama. E me veio junto com o George uma depressão pós-parto, que eu nem sabia que era depressão, fui saber depois. Então eu tava extremamente nervosa, extremamente irritada, com medo que ele morresse. Então eu ficava olhando toda hora pra ver se ele tava respirando. Eu acordava com mal súbito, com pesadelo. Eu não queria ver ninguém, eu não queria ninguém na minha casa. Eu não queria... Ai, gente, foi uma época muito difícil. Parece que eu queria ficar só eu e meu filho presa dentro de um quarto, sem ninguém tocar na gente. E a partir desse momento eu comecei a comer as minhas emoções. Ao mesmo tempo, nessa época... Eu trabalhava numa empresa na rua, né? E o meu horário de trabalho era das 9 da manhã até as 6 horas da tarde, nessa época. E eu ficava pensando assim, eu não tinha minha mãe aqui, minha sogra trabalhava, não podia me ajudar. E eu ficava pensando, aí, como eu tava com a depressão pós-parto, eu não enxergava colocar o meu filho numa creche com 4 meses, 5 meses, algo normal que milhares de mulheres fazem. Eu achava que ele ia morrer lá, eu achava que iam matar ele lá, eu achava que iam judiar dele lá. Então eu comecei a entrar em pânico que eu ia ter que voltar para trabalhar. Aí um dia virei pro Danilo e falei assim, por que a gente não monta um negócio?
vamos montar um negócio que eu sei trabalhar, que eu sei dar curso, vamos montar vendendo aparelho de estética, clínica de estética. Eu era formada em estética. E aí o Danilo falou, Ana, você tá doida? Vai abrir negócio com que dinheiro? A gente não tem dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, eu paguei o parto do Jorge com cheque predatado. O Danilo pediu empréstimo pro patrão dele pra pagar um cheque. A gente não tinha dinheiro. Falei, Danilo, empreendedor tem que meter as caras. Empreendedor tem que ter coragem. Vamos no banco, vamos pedir um empréstimo e a gente monta esse negócio. E o resto a gente vai passando no cartão, vai dividindo o que precisar. E o Danilo olhou pra minha cara e falou assim, nossa, ela tá doida mesmo. E eu falei, não, porque pelo menos eu posso ficar com o Jorge. Eu não preciso voltar a trabalhar durante o dia, porque eu não quero deixar ele em nenhum lugar. E aí eu lembro, gente, que ainda nessa época teve uma reportagem de um bebê que tinha ido pra uma creche e tinha morrido. E aquilo lá ficou na minha cabeça e eu precisava trabalhar, não podia ficar em casa, né? E aí o Danilo falou, então tá, vai pra uma feira de estética, pesquisa uma marca de produtos estéticos, depois você volta, a gente tenta o empréstimo e a gente abre o negócio. E assim eu fiz. Fui pra São Paulo com o peito cheio de leite, o ônibus quebrou no meio do caminho, era pra eu chegar em Franca 7 horas da noite, eu cheguei 3 horas da manhã com o Jorge esgoelando, fazia 5 horas que o Jorge tava chorando sem parar, porque ele não pegava mamadeira, então ele tava com fome. Foi um perrengue, uma luta, e eu lembro que nesse dia desse evento eu comi todas as minhas emoções. Eu lembro que o lugar que você pagava o almoço era, acho que R$49 pra comer à vontade. Eu comi 3 vezes. Eu coloquei no prato, sentei e comi. Eu coloquei no prato, sentei e comi. Eu coloquei no prato, sentei e comi. E depois a sobremesa era grátis, um sorvete. E eu fui lá, peguei um sorvete, tomei esse sorvete. Depois eu saí desse lugar, vendia açaí, um sorvete de bola com paçoca, com umas coisas. E eu comi um daquele. Antes de ir embora, tinha uns lugar vendendo bombom. Eram umas caixas com 6 bombons dentro. Eu comprei 2 caixas, comi no ônibus inteiro até chegar em Franca. Então eu percebi que eu estava muito descontrolada, mas eu não sabia o que era. Bem, chegamos em Franca, fizemos esse empréstimo, né? Decidimos fazer o empréstimo, montamos a empresa. E aí eu tinha uma empresa já com um monte de conta. Eu tinha um filho de 5 meses para dar conta junto da empresa, porque o Danilo tinha que trabalhar em outro lugar. E aí, gente, pensa numa pessoa que levava Danone pro filho comer e comia metade, com um bolacha wafer. E eu tenho uma foto desse dia, eu quero achar essa foto no Google aqui. Eu tenho uma foto de um dia que eu tava trabalhando na loja, o Jorge dormiu, eu fui lá, abri 2 Danones dele, chambinho, Danoninho, peguei um pacote de bolacha wafer, sentei na frente do computador, peguei a bolacha wafer, passei no Danone e comi. E aí eu tirei uma foto, postei no meu Facebook e escrevi assim, será que o Jorge vai ficar bravo comigo? Eu lembro disso como se fosse hoje. E aí eu comecei a comer todas as minhas emoções naquele momento. Cheguei aos 102 quilos neste momento. Trabalhava. E nesses 2 anos, que foi entre o parto do Jorge e a gravidez da Olivia, eu tentei emagrecer de todas as formas que vocês podem imaginar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi shake. Então, nesse lugar que a gente alugou, a dona da imobiliária que alugou esse lugar pra nós vendia shakes e chás, né? Vou falar a marca, mas vocês já sabem. E aí eu fui lá e comprei um kit. Gente, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu dei um cheque predatado de em 3. Cheque, naquela época eu usava cheque. Peguei esse kit e trouxe pra casa. Eu não fiz isso 3 dias, eu não aguentava olhar aquele shake mais. Peguei de baunilha, de chocolate, de morango. Mas sabe quando eu não aguentava olhar, me dava tontura, me dava mal-estar, aquele gosto doce, me dava enjoo. E aí eu não consegui seguir. Depois disso, passado um tempo, me convidaram pra ir num lugar chamado Vigilantes do Peso, aonde você contava os pontos. E aí um dia eu fui, assisti uma palestra, né? Foi legal, tal, falou de alimentação. Aí te davam umas cartilhas com todos os pontos. E aí beleza, falar, ó, você tem tanto de idade, tantos quilos, você pode comer tantos pontos. E aí você escolhe o que você quer comer e quantos pontos. Falei, gente, então eu posso comer um lanche, um ouro branco e emagrecer? A mulher falou, pode.
Falei, nossa, então é a dieta da vida. Comer tudo que eu quiser e emagrecer. Ela falou, só que eu tinha que contar os pontos. Então, muitas vezes, eu precisava, sei lá, eu comia 26 pontos. Um Big Mac era 23, um Ouro Branco era 3. E acabava os meus 26 pontos naquela refeição e eu tinha que ficar sem comer nada. E eu não sei quem foi que assistiu a nossa live, né? A que eu fiz lá no YouTube, que foi muito legal. Eu falei um pouco a respeito disso, de pular refeições, que é diferente de fazer jejum intermitente. Gente, olha a chuva, vocês estão escutando? É diferente de fazer jejum intermitente. Então, o jejum intermitente, ele é planejado, tem o que come antes, o que come depois, como você vai abrir sua janela, como você vai fechar. Pular refeição é isso, ó, comi um McDonald's, agora pulei a próxima refeição, morri de fome, tô com tontura, mal-estar, e depois eu vou ver o que eu vou comer. Mas era isso que eu fazia. E aí, gente, óbvio, né? Eu comecei a ficar sem nutriente, eu não consegui escolher um alimento saudável. A gente sabe que o açúcar e o carboidrato simples, ele abre portas para você começar a comer demais outras coisas. Então, eu comia um bombom aqui, daqui uma hora eu tava varada de fome, porque além de não me sustentar, ele me trouxe nutrientes. E eu entrava num círculo vicioso do açúcar, insulina alta, queda e tudo mais. Então isso também não se sustentou. Até que um dia, conversando com as minhas irmãs, elas também já tinham ganhado peso pelos motivos delas. Aí eu falei, vamos tomar remédio? Vamos tomar sibutramina? Será que a gente consegue receita e tal? E eu lembro que a gente foi atrás e conseguiu receitas de sibutramina. E a gente começou a tomar. A sibutramina me fez perder 12 quilos. Eu tomei, eu olhava a comida, não conseguia comer. A minha boca secava quando eu via comida, eu tinha repulsa da comida. Eu fiquei muito estressada, muito nervosa. Me deu taquicardia. Então eu senti meu coração aqui de noite, ó, uma batida ruim. Os efeitos colaterais dela são muito graves, né? Inclusive para quem já teve depressão. Então você pode discorrer de depressão e outras coisas. Eu tenho enxaqueca severa também, desde os 13 anos, então piorava a minha enxaqueca também. Mas eu tinha emagrecido 12 quilos e aquilo era ótimo. E eu tenho uma irmã também que tinha tomado, também tinha emagrecido. Então tava todo mundo feliz que achou a pílula mágica do emagrecimento. Só que nem sempre a gente tinha receita. É controlado esse medicamento, né? Então a gente tinha que pagar de novo a consulta pra tentar achar outra receita. E às vezes a gente tinha dinheiro aquele mês pra pagar outra consulta. E aí a gente deixava de tomar. E aí o efeito rebote vinha com força total. Efeito rebote, remédio pra emagrecer, gente. É um negócio, ó, que eu não desejo pra ninguém. Que você parava de comer aquilo, 2, 3 dias depois sua fome aumentava o dobro. Você não conseguia se controlar. E eu voltei a comer todas as minhas emoções. E engordei 15 quilos. Então eu tinha perdido 12. Comecei a comer de novo. Fui pra 15. Só que eu ficava pensando, gente, eu preciso dar um hormônio pro Jorge, eu preciso emagrecer. Eu não posso engravidar com 102 quilos. Eu preciso dar hormônio pro Jorge, eu preciso emagrecer. Eu não posso engravidar com 102 quilos. E eu não conseguia parar de comer. Eu entendo você que tá aí do lado, quando você fala assim, ó, eu não sei porquê, a coisa que eu mais quero é perder peso. A coisa que eu mais quero é emagrecer. Mas eu não consigo. Quando chega alguma coisa que é tentadora, sei lá, pizza, pudim. Quando chega alguma coisa que exala, que é palatável, eu não consigo dizer não. Simplesmente eu não consigo dizer não. Então, alguma coisa dentro de mim não tá certa. E aí eu achava que eu era o problema. Porque o que a gente escuta, né? De pessoas que querem emagrecer e não conseguem. É preguiçosa. Ah, essa pessoa aí, ó, ela não quer emagrecer. Se quisesse mesmo, fechava a boca. E emagrecer não é uma questão de fechar a boca. Emagrecer é uma questão de conhecimento, de várias coisas que depois eu vou discorrer aqui pra vocês. O que realmente me fez perder peso, né? Enfim, nunca consegui emagrecer. Entrava na academia, ia lá, pagava academia, pagava anual a academia. Era desumano.
a academia para uma pessoa com acima de 100 quilos é desumano. A não ser que você tenha dinheiro para poder pagar um personal para te acompanhar, para ele entender qual vai ser o seu processo de perda de peso, é desumano. Você chega numa academia, tem lá os funcionários com a mão no bolso, ninguém te ajuda, porque eles não são seu personal, ele tá ali só para manter a academia em ordem. Você não sabe o que faz, aí você escutou dizer que o que faz a gente perder peso é se matar na esteira, é se matar na bicicleta, é pular naquela rede, né? É fazer exercício aeróbico. E aí você vai igual uma doida fazer. Eu entrei na zumba, gente, o que vocês podem imaginar eu fiz. Aí doía meu joelho, aí doía minhas costas, eu não conseguia nem levantar. Porque é muito peso, a sua articulação não dá conta. Sem uma supervisão, sem uma orientação, a sua articulação não dá conta. Ah, mas a gente pode fazer uma caminhada. Beleza, você pode fazer uma caminhada. Só que quantas calorias você queima com uma caminhada? 100 calorias? E aí você chega em casa e come o pão integral, a torrada integral, o leite desnatado, que também não vai te ajudar a emagrecer. Então, olha como a gente é cheia, nós somos cheios de achismo que as pessoas vão colocando na nossa cabeça. Não, você tem que malhar igual uma condenada, tem que ir lá suar, ó, tem que suar e comer produto integral, coisas light, sem gordura. E a besta fazendo isso aqui, ó, custando, morria de fome, não conseguia emagrecer. Beleza, agora então vou contar minhas calorias. Procurei médico, procurei nutricionistas, pelo plano de saúde também eu fui. Aí eles chegam, gente, eu tenho uma dieta, depois eu vou procurar aqui, que eu guardei em algum lugar. O médico pegou da gaveta, assim, ó, ele puxou da gaveta, olhou assim a receita e falou assim, toma, faz isso daqui pra você perder peso. Aí lá tinha até as porções já. Então, quer dizer, era uma dieta de gaveta que ele dava pra mim, dava pra uma senhora de 70 anos, dava pra uma adolescente de 18, sem perguntar de fome, de saciedade, de sono, de nada. Ele dava aquela receita ali, aquele cardápio, que é outra coisa que eu detesto, e eu vou falar por quê, e dava aquilo lá e falava assim, toma, se vira aí, faz essa dieta, daqui 25 dias você volta pro retorno. Aí eu olhava aquilo, tava assim, ó, 3 colheres de sopa, tava assim, 3 colheres de sopa de arroz, 2 colheres de sopa de feijão, um bife do tamanho da palma da sua mão sem os dedos, ou, se for peixe, com os dedos, alface e folhas à vontade. Esse era o almoço. Café da manhã, meia porção de frutas, meio copo de leite desnatado com café e adoçante, uma fatia de pão integral com queijo. Aí tá bom. À tarde, uma porção de frutas ou castanhas, ou você podia comer uma barrinha de cereal. E à noite repetir o almoço. Sabe quem come 3 colheres de arroz, 2 de feijão e um bife? A Olivia. Que nem o George come. O George come mais. Como que você vai dar para uma pessoa com 102 quilos, com certa compulsão por comer doce, por comer massa, 3 colheres de arroz e 2 de feijão? Não, fala a verdade. Não dá, gente. E um bifinho desse tamanho aqui, ó. Aí eu pegava feliz da vida, ia no mercado, fazia compra. Na hora que eu ia comer, morria de fome. Morria de fome, eu saía da mesa morrendo de fome. Eu comia alface. Eu olhava pro relógio e falava, caraca, eu vou ter que esperar 3 horas pra comer 3 castanhas. Eu vou esperar 3 horas pra comer uma barrinha de cereal. Quem está acima do peso tem o hormônio da fome e da saciedade já desregulado. A grelina e a leptina, que são 2 hormônios importantes nessa regulação de fome e saciedade, ele já é desregulado. Porque quando você tá com gordura em excesso, ele desregula todo. Então você que tá acima do peso, que tá me escutando, já sente mais fome do que o normal e já custa adivinhar qual é a sua saciedade. É normal. É normal.
Mas eu não sabia disso. Eu não sabia disso. E aí, eu procurei a doutora Joyce nessa época. A doutora Joyce me passou uma dieta pautada também num cardápio nessa época, com um pouco mais de comida. E aí eu comecei a fazer essa dieta, só que 15 dias depois eu estava grávida. Aí o que eu fiz, gente? Comprei uma esteira. Botei uma esteira aqui, eu tenho uma foto. Eu com essa esteira no dia do meu aniversário, gordinha assim de óculos. E eu tava fazendo esteira e fazendo essa dieta. E eu lembro que o Danilo falou assim, vamos começar a tentar o bebê? Porque você vai emagrecendo e a gente vai tentando. Tem gente que demora mais de um ano pra engravidar. Falei, vamos. E eu lembro de um dia que eu peguei uma cerveja. E o Danilo abriu uma cerveja. Eu falei assim, eu peguei a cerveja e falei, nossa, me dá um golinho? E naquele dia eu falei, não, e se eu tiver grávida? Aí o Danilo falou, não, faz 15 dias que a gente tá tentando. Não é assim não, demora, você tomou remédio há muito tempo. E eu lembro que eu tomei o gole da cerveja e devolvi pra ele. 3 dias depois, eu tava com muita dor nas costas, uma dor tremenda nas costas, fui no hospital. Antes de fazer o raio-x, a moça perguntou se eu tava grávida, eu falei que eu tava tentando, ela fez um exame de sangue antes de atrasar, deu que eu tava grávida. E aí eu falei, bom, eu tô com 85 quilos, né, tava do George, pra engravidar do George, 85 quilos, engravidei, fiquei com 97. Da Olivia, eu já tava com 97. E aí eu cheguei no médico, ele olhou pra minha cara e falou assim, agora não é hora de emagrecer, mas você não pode engordar. Você não pode engordar de forma alguma, porque se você engordar, corre risco você e o seu filho. E aquilo me impactou muito. Mas a Olivia, na gravidez da Olivia, eu passei muito mal. Então vomitei muito, passei muito mal, não consegui comer. Finalizei a gestação dela com os mesmos 97 que eu tinha começado. Então, é claro, eu emagreci, né? Contando aí bolsa, líquido, edema, a nenê e tudo mais, vamos contar uns 6 quilos, 6, 7 quilos. Se eu cheguei ao final, então quer dizer que eu emagreci 7 quilos, mas não foi de uma forma saudável, né? Foi vomitando e tudo mais. E aí, gente, depois de ter tentado de tudo pra perder peso e não ter conseguido durante 2 anos, durante a gestação da Olivia, eu dava aula já na faculdade, né? Porque é uma coisa que eu não contei aqui pra vocês. Quando eu montei a minha empresa e o George nasceu e eu tava com depressão pós-parto, eu recebi um convite pra dar aula na faculdade, que era o meu sonho. E eu fui. Aí eu falei, nossa, é meu sonho dar aula na faculdade, é meu sonho ser professora universitária. Eu vou. E aí eu comecei a dar aula de noite, 3 vezes na semana, tomava conta da loja durante todo o dia. Depois do Danilo pegava o Jorge, eu ia pra faculdade, além da casa e tudo, porque nessa época, gente, eu não podia pagar uma faxineira de 15 em 15 dias, não tinha dinheiro pra isso, não. Então eu tinha que cuidar da casa, da roupa, da comida, de tudo. O Danilo sempre me ajudou, mas a gente sabe que a parte mais grossa é a gente que tem que fazer. E comecei a dar aula à noite. E aquelas fotos que eu postei hoje, se vocês não viram o meu Reels, que eu postei no feed, depois vocês vão lá dar uma olhada. Aquelas fotos todas foi durante o trabalho. Então, eu tava muito acima do peso, mas extremamente feliz. Eu tava feliz porque eu tinha um trabalho que era o meu sonho. Ser professora universitária era o meu sonho. Eu tinha uma empresa. Olha quantas pessoas que querem ter uma empresa. Eu tinha montado a minha empresa, gente. Olha que benção. Meu filho nasceu com saúde. A glória de Deus, nasceu com saúde. Meu marido é super gente boa. Não, gente, olha, eu conheci tantas pessoas, né? Quando a gente é mais jovem, a gente namora, sai, tudo. Meu marido foi o mais abençoado que eu podia arrumar. Então, quer dizer, puxa, você tem tudo aqui, você tem umas dívidas aí, mas dívida todo mundo tem, né? Que é normal, a gente vai trabalhando, vai pagando. Só que eu não conseguia parar de comer as minhas emoções. Só que eu não conseguia entender o porquê que eu comia tanto, se tava tudo bem. Aparentemente tava bem. Mas eu era a mãe do George, a esposa do Danilo, dona de casa, a professora do Claretiano, a dona da melanina. Eu não era a Ana. E a Ana? Quem que era a Ana? A Ana Mungioli era o quê? Ela gostava de quê? Ela fazia o quê? O que ela gostava de fazer? Eu não sabia. Nessa época, o Danilo, meu marido, gostava de jogar bola. Ele fazia umas coisas de esporte, lutava e tal.
E aí um dia eu falei pra ele assim, nossa, a gente corre tanto, hoje que você podia ficar em casa comigo, com o Jorge, você vai lá jogar bola? Ele falou, nossa, Ana, eu preciso ir, nossa, preciso fazer um exercício, dar uma espairecida. E aí eu olhei pra ele e falei assim, mas eu não saio pra dar uma espairecida. E aí ele olhou pra mim e falou assim, mas você não sabe porque você não quer, o que você gosta de fazer? Nessa pergunta, eu parei, falei, não sei, eu gostava de jogar vôlei, mas quando eu era nova, não sei o que eu gosto de fazer. Ele me pegou de calça curta. Eu não sabia o que eu gostava de fazer. Eu não sabia o que eu gostava de fazer, eu não sabia o que eu gostava de vestir, eu não sabia o que eu gostava de assistir. Nem música eu tava escutando mais. E eu sempre amei música. Sempre gostei muito de escutar música. Nem música eu tava escutando mais. Eu me afundei nas funções da Ana. Na função da mãe, na função da esposa, na função da dona de casa. Por quê? Porque eu queria meu filho sempre com a roupa limpinha, né? Meu filho tinha que estar com a roupa limpinha, com a fralda limpinha, não podia ter assadura. Eu tinha que ser uma excelente mãe. Meu marido, ele tinha que ter uma mulher ali dedicada pra ele, né? Pra cuidar dele, por mais que ele tenha ficado por último nessa jornada, porque eu sempre coloquei as outras coisas na frente. O Danilo ficou por último e depois ficou eu. A casa tinha que estar limpa, tinha que estar cheirosa, porque se alguém chega, como a casa é essa bagunça, então a casa tinha que estar perfeita. A Ana, professora, tinha que ser uma putz professora, porque eu não admitia depois de tanto tempo sonhando em ser professora, chegar lá e dar uma aulinha meia boca. Eu queria aula show toda vez. Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, tem que fazer aula dialogadas, tem que distribuir artigo, pedir para eles lerem, debater entre eles, fazer um resumo. Eu odiava essas aulas, porque parecia que eu tava matando tempo, sabe? Eu não queria, eu queria ficar falando lá na frente, empolgar eles. Eu levava o filme O Segredo para eles assistirem e falava, gente, vocês têm que ser profissionais bons. E eu me matava para aquilo dar certo. Eu não conseguia falar não para nada, então tinha que ir no sábado trabalhar no estágio, eu ia. Tinha que apresentar uma palestra fora do meu dia de aula, eu ia. Então, eu queria que aquilo fosse perfeito. E dentro da minha loja também. Então, dentro da loja, eu queria atender, eu queria dar os cursos, eu queria ser a técnica, eu queria ir nas faculdades também ministrar os mini cursos, as aulas, as apresentações, eu queria fazer tudo. E nessa, eu fiquei para trás. Então, se você for olhar as fotos, as minhas fotos, eu não pintava as unhas, porque eu não tinha tempo para isso. Isso era algo, na minha cabeça, banal, não tinha importância. A unha estando cortada e limpa, tava bom. Brinco, eu lembro que eu coloquei um e acho que eu fiquei com ele uns 2 anos, eu nunca mais tirei. Colarzinho assim, ó, não usava. E cabelo era coque. Coque. A Ana era coque. Porque não dava tempo de arrumar o cabelo. E eu estava passando por uma fase de meio transição capilar. Então, era muito sacrifício me arrumar. Então, o que eu fazia? Eu prendia o cabelo, fazia um coque, passava um gel. Tava arrumado o cabelo. Colocava o óculos para disfarçar a olheira, seja lá o que for, para não precisar maquiar. Passava só um batonzinho. E roupa era sempre a mesma, porque eu nunca escolhia a roupa me escolhia. Então eu ia na Hering, a roupa quadrada, eu falava, eu quero uma verde, uma branca, uma preta, uma azul. Calça, eu quero uma branca para eu poder trabalhar, que eu tinha que trabalhar de branco, eu quero uma creme e uma preta. Eu tinha aquelas 3, aquelas 5 blusas, eram essas blusas que eu usava. De vez em quando eu achava uma coisa diferente e era o que eu comprava, e na época do frio, eu achava o frio maravilhoso, porque eu me cobria inteira. E aí você tá com uma roupa de frio, uma blusa de frio, um casaco de frio, e tá beleza, e você não precisa se arrumar. Entende? Eu colocava aquela calça quadrada, aquela blusona de frio, um tênis, tá frio, tá todo mundo encapotado, ninguém tá lindo e maravilhoso e tá tudo certo. E eu me perdi. Eu não sabia o que a Ana gostava de fazer. Não sabia nada. Como eu já estava dando aula na faculdade, me caiu no colo uma matéria que não era a minha expertise. Eu já tinha dado aula de pré- e pós-operatório cirurgia plástica, aula de depilação, aula de facial, aula de eletroterapia.
tinha dado aula de várias coisas. E aí caiu no meu colo uma matéria chamada Gestão de Clínicas e Spas. Para quem não sabe, né, o professor recebe uma ementa da matéria. Então a ementa é um papel dizendo o que cai na disciplina, o que eu tenho que explicar na disciplina, alguns livros base, né, que já estão cadastrados lá no MEC, que eu tenho que usar como base para fazer essas aulas, e depois tem mais 10 literaturas que eu também posso utilizar. Peguei essa ementa, algumas coisas eu já sabia, né, algumas coisas, e aí de repente olhei lá, inteligência emocional. Falei, nossa, inteligência emocional? Aí eu pensei, claro, né, gestão de clínicas e spas, para você gerir alguma coisa hoje, para você lidar com contratação de funcionário, com problemas, né, que vêm surgir, porque a gestão não é só maravilhas, né? Falta de cliente ou conquista de clientes, né, pagamento de contas e tudo mais, você tem que ter uma certa inteligência emocional, senão você não dá conta. E aí eu falei, nossa, vou ter que estudar inteligência emocional. E aí peguei um livro, ele nem tá aqui. Ou tava? Não tá. Ah, não, tá. Peraí. Tá calma nessa hora. É que ele é minha... Eu adoro ele. Esse aqui, ó. Inteligência Emocional da Teoria Prática. Eu peguei ele na faculdade. Ele é todo assim, ó. Todo grifado, todo escrito, porque ele tem muitas partes importantes. É um livro muito denso, assim, se você não gostar de ler, vixe, nem adianta, porque ele é bem pesado. Mas eu peguei, eu tinha que ler, porque eu tinha que fazer as aulas, e me afundei nisso daí. E aí meu coordenador falou assim, quando você voltar de licença maternidade, Olivia, você vai dar essa disciplina. Eu falei, tá bom. Eu fiquei 4 meses em casa, né? Então eu tive 4 meses para montar as aulas da Olivia, porque a Olivia nasceu dia 4 de fevereiro. E as aulas acabaram no finalzinho de novembro. Então, dezembro, janeiro e fevereiro, eu fiquei só estudando com a Olivia na minha barriga. Estudando, lendo. E me interessei muito, assim, por muita coisa interessante da mente, da psicologia, das ações. E aí, eu entendi o porquê que a gente come as emoções. E tudo fez sentido. E aí eu fui estudar física quântica. Gente, eu fui estudar muita coisa. Porque como eu sou professora, a gente tinha um portal de acesso livre aos periódicos da CAPES, de vários artigos científicos que muitas vezes a gente tem que pagar para ler. E eu entrei num curso específico de coaching e emagrecimento. Para compreender melhor esse universo do emagrecimento comportamental. Por que comportamento tem a ver com emagrecimento? E é impressionante, assim, a Olivia tava na minha barriga, eu pesava 97 quilos, mas eu já sabia que eu ia conseguir emagrecer da próxima vez. Falei, gente, agora eu já sei o que eu tenho que fazer para emagrecer. Não é fechar a boca. Não é ficar correndo na esteira igual uma doida para acabar com o joelho. Não é. O que eu tenho que fazer para emagrecer é mudar a minha cabeça. É mudar a forma como eu olho o problema. E eu tenho que mudar a forma como eu olho para mim. Porque em primeiro lugar eu tinha que me enxergar. Porque a inteligência emocional, ela depende muito do autoconhecimento. Eu precisava de autoconhecimento. Mas eu nem me conhecia. Lembra que o Danilo perguntou o que você gosta de fazer? Eu falei, não sei. Não sei o que eu gosto de fazer. Qual a sua cor preferida? Cor? Não sei. Qual é o seu programa preferido? Seu filme preferido? Não sei. Música? Eu gosto de várias. Tudo aberto, tudo evasivo. Eu não sabia quem eu era. Eu era a mãe do George, a mulher do Danilo, a professora do Claretiano, a dona da Melanina. Mas a Ana Mungioli, não sei quem é. Não me conhecia. E aí, eu comecei a me conhecer. E eu falei, nossa, eu tenho que começar a me cuidar. Nessa época, já com 102 quilos, eu lembro que a Olivia nasceu, eu olhei no espelho, olhei minha barriga no espelho. Minha barriga ficou muito grande da Olivia, ficou gigantesca.
E eu sou esteticista. Eu olhei no espelho e falei, Danilo, essa barriga vai ficar de avental. Essa barriga vai cair, ela não vai ficar de pé. Sabe aquela barriga que debruça? Eu achei que minha barriga ia ficar daquele jeito. E eu falei, nossa, isso não pode acontecer. Eu preciso correr atrás, eu preciso emagrecer. E eu preciso fazer um tratamento aqui pra essa pele. A minha loja de estética tinha uma clínica de estética anexa. Eu tinha uma sala de atendimento. Eu tinha aparelhos lá que custavam 10 mil reais. Que era a queridinha, né, da flacidez, que é a radiofrequência. Eu nunca deitei na maca e pedi pra minha estagiária passar o aparelho em mim. Eu tinha uma clínica, eu tinha aparelho, eu vendia produto. Eu podia deitar lá 2, 3 vezes na semana e eu não fazia, porque a Ana era menos importante. Eu tinha que manter de pé todo um esquema e eu ficava sempre para depois. Quando a Olivia nasceu e eu comecei a estudar inteligência emocional, comecei a estudar a gestão das emoções, comecei a ter mais autoconhecimento. A física quântica também ajudou muito. Toda essa parte neuronal, dessa plasticidade mental que a gente tem, que a gente pode construir novos caminhos neurais, coisas assim, gente, fantásticas, que eu nunca imaginava, nunca ninguém me contou. Falei, agora vai ser diferente, eu tenho certeza que eu vou emagrecer. E eu lembro que eu ia pra faculdade de van, com a Olivinha na barriga, uma barriga grande assim, e eu ficava olhando as lojas assim e falava, essa roupa aí eu vou querer usar, essa roupa aí eu vou querer usar. Nossa, aquela roupa ali eu vou querer usar. E aí eu ficava fazendo planos para as roupas que eu queria usar. E aí quando a Olivia nasceu, eu falei, eu vou esperar 45 dias. E vou começar minha dieta. 45 dias. E vou começar essa dieta pautada na minha inteligência emocional. O que eu tenho que fazer. E aí, um dia, eu olhando aqui o Instagram, o Facebook na época, a Joyce, que é a nossa nutricionista dos desafios, tava abrindo um grupo presencial de emagrecimento em grupo, né? E aí eu mandei uma mensagem pra ela, eu já conhecia ela do Claretiano, que ela dava aula lá também, eu também. E aí eu falei assim, amiga, tudo bem? Como que funciona esse grupo? Aí ela me passou, falou que era um grupo de 5 semanas, uma vez por semana, toda quinta-feira, eu me lembro. Ela ia passar, né, uma base alimentar ali e acompanhar a gente por 5 semanas. E aí eu falei, então tá bom. Aí eu lembro que eu fui, era uma casa assim, aí eu lembro que eu fui, tinha mais uma senhora, um rapaz, eu levei uma funcionária minha e a gente fez isso em 4 pessoas. E eu já sabia tanto que eu tinha que pensar, o que eu tinha que fazer, que qualquer dieta que ela me desse eu acho que ia dar certo naquele momento. Mas ela me veio com uma proposta maravilhosa que foi low carb. E aí ela me deu uma lista e falou assim, olha, isso daqui é a lista do que entra. Foca na lista. O que não tá na lista não entra. Não precisa nem me perguntar. E eu gosto muito da Joyce porque ela é muito direta. E eu também sou assim. E eu acho que na vida, quando a gente precisa ser assertivo, a gente tem que ser direto. Então ela falou, foca na lista. Se não tá na lista, não precisa nem me perguntar, porque não entra. Então você vai procurar outra coisa. Quando a gente foca na lista, quando a gente tá focado no que pode, a gente não pensa no que não pode. Então, quando você for no supermercado, você já vai com essa lista. Então, sei lá, fruta, pode morango, kiwi, coco, abacate. É kiwi, morango, coco, abacate. Eu não vou ficar olhando lá pra carambola e falar, ai, carambola, hein? Será que carambola entra? Aí eu vou lá na lista, não tem carambola. Aí eu pergunto pra Nutri, Nutri, carambola da Índia entra? Aí ela já falava pra mim, não tá na lista, não entra. Falei, beleza. E aí eu falava assim, pode comer quanto? Porque aqui tá ovo, né? Aí de manhã eu quero comer ovo. Quantos ovos? Aí ela falava, não sei. Quanto que é a sua fome? Aí eu falava, vixe, também não sei. Então, comece com um ovo, comece com 2 ovos. Se você ainda tiver com fome depois dos 2 ovos, você faz mais um. Falei, tá bom. E na hora de comer? Ela falou, também não sei. Quanto que é a sua fome? Pode ser de um bife, pode ser de 2. Pode ser de, sei lá, vou fazer um pimentão recheado. Pode ser de 1 pedaço, pode ser de 2. Depende. Fome é variável. Um dia você tá com muito, um dia você tá com pouca. Um dia tá frio, um dia tá calor. Um dia você dormiu bem, um dia não. Falei, beleza. Eu tô amamentando, posso fazer? Pode fazer. Falei, então tá bom. E aí, fui embora com isso pra casa. Falei, missão dada, missão cumprida. Em 5 semanas,
eu eliminei 8 quilos e pouquinho, quase 9 quilos em 5 semanas, que é 1 mês e 1 semana. Quase que eu bati 10 quilos, mas eu ainda acho que eu quase bati mesmo, porque eu tava naqueles dias no último dia da pesagem. E aí eu falei, bom, agora é comigo, porque acabou esse grupo, não teve nenhum tipo de continuação, eu fui a pessoa que mais emagreceu lá no grupo. Eu falei, agora é comigo. Vou pesquisar outras estratégias alimentares. E como a gente é professor universitário, a gente sabe onde pesquisar fontes seguras, né? Não é no blog do G1, não é no Bem-Estar. Então são fontes seguras. Eu comprei muitos livros, comecei a ler. E entrei nessa parte do coaching emagrecimento, aonde quem dava esse curso de coaching emagrecimento era uma Nutri. E ela também falava um pouco dessa parte alimentar. E eu acabei seguindo o resto da dieta sozinha, mudando as estratégias. Então eu comecei a fazer várias estratégias. E o emagrecimento foi rápido, foi prazeroso. Eu tinha prazer em fazer o meu ovo para comer. Eu tinha fome de ovo. Incrível como isso aqui manda no resto. Era impressionante. Era prazeroso, o processo era prazeroso. O processo ficou prazeroso. Não era, nunca foi, mas ficou. Porque eu tava descobrindo a Ana. Eu tava descobrindo o que a Ana gostava, qual era o limite da Ana. O que a Ana ia começar a descobrir dela. Aí, eu lembro que eu ainda tava com o cabelo escuro nessa época. E aí eu falei, vou pintar o cabelo de vermelho. Pintei o cabelo de vermelho. E eu fui emagrecendo. Quem aqui vê algum vídeo meu do YouTube antigo, eu não excluí nenhum, tá tudo lá pra vocês verem. A evolução da Ana. Porque a Ana hoje, ela é a Ana hoje aqui, do jeito que ela tá, com os dentes que ela tem, né, com a sobrancelha que ela tem, porque eu não tinha nem sobrancelha, com o cabelo que ela tem, com a unha pintada que ela tem, cuidando do que veste. Porque foi sendo construída. Essa Ana não nasceu pronta. Tava uma Ana lá em frangalhos, acabada. Aí eu comecei o meu processo de emagrecimento. E a partir daí eu comecei a ressurgir. E aí eu comecei a... Nossa, olha aqui, tem ruga. Nossa, tá esquisito. Será que se eu aplicar um botox aqui, será que dá certo? E eu lembro a primeira vez que eu apliquei um botox. Liguei lá, perguntei, quanto que é um botox? A moça falou, 1.200. Aí eu falei, misericórdia, R$1.200 um botox. Quanto tempo dura? De 4 a 6 meses. Eu falei, meu Deus, aí depois tem que pagar mais 1.200. Isso aqui vai virar um ciclo sem fim. Porque não é só botox, aí depois você quer fazer outras coisas. Aí você quer fazer luzes. Aí depois você quer fazer o dente. Aí eu tinha que pôr aparelho. Aí você já não quer mais usar óculos, você quer usar lente. E aí eu fiquei pensando, quanto que eu gastava com comida? Quantas vezes... Eu e o Danilo, a gente juntou notinha do mês. Do mês. Pra eu e ele comer, a gente gastava mais de R$1.000 de porcaria. Porque você vai passando cartão, você vai dividindo ali, você vai fazendo ali. E na hora que você vê, você já comeu tudo e tá cheio de conta pra pagar. E gorda. E se sentindo mal. Falei, quê? Agora eu vou investir em mim. Pode deixar que agora eu vou investir em mim. E aí eu fui fazendo devagar. Fui na dentista, meu dente era torto, minha mordida era torta, eu falava assim, meu rosto puxava. Pus o aparelho, fiz 1 ano de tratamento de aparelho, apertando esse aparelho, trocando borrachinha de aparelho. Fiquei de óculos, porque eu não tinha condição de comprar a lente, porque eu tava pagando o aparelho. Depois eu fui lá, pintei o cabelo de vermelho, porque era mais barato do que fazer luzes. E assim eu fui, a Ana foi surgindo. Essa Ana que tá aqui hoje, ela surgiu. E aí, depois eu pensei comigo, agora falta o exercício físico. Porque eu não gostava de fazer exercício físico, era dolorido, era difícil, nunca gostei. E aí o ano passado, quem me acompanha aqui desde aquela época vai lembrar. Em setembro, eu subi as escadas da academia. Falei, gente, adivinha o que eu vim fazer aqui pela 30ª vez? E botei um minicat. E todo, assim, ó, acho que 95% acertou. Pagar a academia. Porque eu só pagava e não ia. Eu pagava e não ia, pagava e não ia, pagava e não ia. E aí eu fui, paguei a academia, comprei uma esteira, enfiei aqui na minha garagem,
e falei, vou levar o exercício físico a sério. Porque nem tudo a gente precisa gostar, tem coisa que a gente precisa fazer, porque a gente é adulto. Então a gente sabe o que a gente precisa fazer, mesmo sem gostar, não é? Tem dia que a gente trabalha mesmo sem gostar, tem dia que a gente queria ficar dormindo e a gente tem que trabalhar. E aí eu falei, vou levar o exercício físico a sério. E aí eu comecei, e fui indo. Hoje eu já completo 1 ano e 4 meses de academia. Me sinto outra pessoa, com mais postura. Porque, na verdade, eu iniciei esse projeto porque eu tinha uma bursite gigantesca aqui. Quem tá aqui mais tempo também vai lembrar das minhas sessões de fisioterapia que eu sempre postava. E dores no joelho, que eu tenho frouxidão ligamentar. E o ortopedista falou pra mim, você só vai conseguir se livrar dessas dores se você fizer musculação. Então eu lembro que ele falou, não é pra fazer zumba não, viu? É musculação. Você tem que pegar peso, fortalecer o músculo. Parabéns, você perdeu 30 quilos, maravilhoso. Isso aí já foi um efeito enorme para as suas articulações. Mas você precisa fortalecer elas, senão daqui 10 anos você não tá andando. Na hora que ele falou isso, gente, me deu um impacto tão grande que eu preciso ir pra academia. E aí eu fui, inclusive tem um destaque no meu Insta, tá escrito assim, Ana sem dor. Porque o intuito era que eu ficasse sem dor. Então, eu comecei fazendo devagarzinho. E hoje, olha só, eu até descobri que eu gosto de beach tênis. Tô fazendo 3 vezes na semana musculação, 2 vezes na semana esse beach tênis. Tem a esteira aqui ainda, faço yoga no domingo, faço a esteira. Evitei a esteira por um tempo, eu tava fazendo ela todos os dias, né? Eu tinha na minha cabeça o compromisso de todos os dias fazer um exercício físico. Eu segui isso à risca até junho desse ano. E depois eu comecei a ter muitas dores no joelho quando eu andava na esteira. Então, no andar da esteira ele doía. Aí procurei o médico de novo, ele falou assim, não, evita impacto. Você tá fazendo essas caminhadas, tá fazendo impacto no joelho. Então, evita impacto, faz a musculação e a esteira você deixa pra 1 a 2 vezes na semana. Não é pra fazer todo dia. E aí eu tive que dar uma segurada. Mas hoje faz parte da minha vida. Hoje, o dia que eu não vou, que eu falto, eu sinto falta. Então, você que tá aí desse lado, pode estar olhando pra mim agora e falando assim, nossa, que exemplo. Mas há 5 anos atrás eu era igual a você. Não sabia o que eu gostava, achava que eu não tinha ânimo pra nada, achava que inclusive eu não ia ter nem solução, achava que emagrecer já nem era mais pra mim. E foi só de despertar a consciência que eu falei, não, é possível sim, claro que é possível. E eu vou fazer isso aqui. Não importa a velocidade que acontece, o que importa é que você não pare de fazer. O que eu vejo de maior erro, que eu também cometia, é assim, ó. Tentei 1 semana, tentei 15 dias. Não deu certo, não emagreci 10 quilos. Então vou desistir, vou jogar tudo pra cima. E aí a gente não chega lá. Se eu paro de caminhar, eu nunca vou conseguir chegar. Se eu paro, faço birra, caio no chão, eu não consigo chegar. Então, uma das coisas principais que eu aprendi durante esse processo é que eu tenho que me autorresponsabilizar pelo processo. O processo é meu. Eu não tenho que esperar meu marido me ajudar, não tenho que esperar o vizinho me ajudar, não tenho que esperar meu colega de trabalho me ajudar. Eu não tenho. O processo é minha vida. É meu. É meu. Eu que tenho que fazer. Se vier ajuda, ótimo. Mas se não vier também, não tem problema, eu tenho que fazer. É por mim. E eu comecei a compreender que se a Ana não tivesse de pé, meus filhos não estariam. Meu marido não estaria, minha casa não estaria, meus alunos não tinham aula. Em 2019, eu já tinha emagrecido, mas eu ainda estava num processo workaholic gigantesco. Então eu queria trabalhar. Inclusive montei com a Joyce os grupos de emagrecimento presenciais, a gente fazia eles presenciais. Então eu tinha os grupos de emagrecimento, tinha a loja, tinha os meninos, 2, tinha a casa, tinha o Danilo. Comecei a chamar uma moça para me ajudar uma vez a cada 15 dias. E em 2019 eu tive as maiores crises de enxaqueca de toda a minha vida. Toda sexta-feira eu tinha crise de enxaqueca. Toda sexta-feira. Aí eu ficava sexta, sábado, domingo de cama.
Sexta, sábado, domingo eu ia pro hospital. Sexta, sábado, domingo eu tomava tramadol na veia pra passar, porque era só isso que passava. E o tramadol dá efeito rebote, então a próxima vinha pior. E a outra vinha pior, e a outra vinha pior. Até que um dia, 3 horas da manhã, eu tava deitada. Nessa época, gente, 2019, com a graça de Deus, eu já tava ganhando um dinheirinho. Porque eu trabalhava demais, tinha que entrar um dinheiro, né? Só que eu não tinha tempo pra gastar. E tudo que eu comprava de roupa, por exemplo, não era nada que eu gostava. Eu tenho peça aqui, tinha, né? Que agora o Carlos já fez uma faxina. Mas eu tinha peça aqui com etiqueta, que eu comprei só porque serviu. Na empolgação do serviu, vou levar. Porque não servia nada, agora serve tudo. Então vou levar tudo que eu tenho. E aí comecei a gastar esse dinheiro assim. E trabalhava. Muitas crises de enxaqueca. Um dia eu tava dormindo, 3 horas da manhã. Me veio um comichão assim, ó, no couro cabeludo por trás da nuca. Inteirinho, assim, meu corpo inteiro. E eu comecei a coçar. Na hora que eu levantei, fui no banheiro, falei, gente, que é isso? Nossa, tem alguma coisa aqui na minha cama. Que eu levantei, que eu fui no banheiro, eu tava inteirinha empolada. Inteira, a cara, o pescoço, o peito, no meio das pernas, tudo. Empolei assim, ó, empolei. E eu falei, Danilo, tá me dando algum trem? Eu vou ter que ir lá na Unimed. E eu com essas 2 crianças pequenas dormindo. O Danilo falou, mas você vai dirigindo sozinho? Eu falei, eu tenho que ir sozinha, porque não tem ninguém pra me levar. Eu entrei dentro desse carro, fui pra Unimed sozinha, inteira empolada. Cheguei lá, a moça falou assim, oi, tudo bem? A senhora tá precisando de alguma ajuda? E eu falei assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô toda empelotada. Parecia que eu tinha levado várias mordidas de pernilongo assim no corpo inteiro. Ela me levou pra sala, a médica olhou pra mim e falou assim, hoje, no mês inteiro, era a 8ª vez que eu estava indo lá. Ela olhou pra minha cara e falou assim, você ainda tá com enxaqueca? Falei, não. Olha o que apareceu em mim. E aí mostrei pra ela. E eu tava tendo uma intoxicação medicamentosa. De tanto tramadol que eu tinha tomado. E naquele momento eu já tava magra. Mas eu ainda não tinha autoconhecimento. Eu ainda não sabia o que a Ana gostava. Eu ainda não tinha momentos de lazer. Eu não tinha momentos de descanso. Eu não compreendi que se eu não estivesse bem, meus filhos não estariam, meu marido não estaria, minha casa não estaria, meus alunos não estariam. Eu precisava estar bem também. E aquilo me assustou muito. Ela me deu um remédio, falou, você está sozinha? Eu falei, estou. Ela falou assim, porque você não vai conseguir ir embora dirigindo. Esse remédio que eu vou te dar vai te fazer dormir. Eu falei, não tem problema, eu só vou avisar meu marido, eu posso ficar aqui na enfermaria? Ela falou, pode. E ela me deu o remédio, eu fiquei lá até as 9 horas da manhã. Dormi na maca. Quando eu levantei, eu já estava menos empolada, mas estava muito empolada. Tirei foto, mandei pro meu coordenador da faculdade. Falei, não sei o que me deu, tô com 3 dias de atestado e eu vou descansar. E a partir daquele momento, eu comecei a entender que se eu não estivesse em pé, ninguém estaria. Então, eu não tenho como cuidar dos meus filhos se eu não cuido de mim. Eu não consigo transmitir calma se eu não tenho calma. Eu não consigo transmitir conhecimento se eu não tenho conhecimento. Da mesma forma, se eu falar pra você, ensina inglês pra aquele menino ali, você vai falar pra mim, Ana, mas eu não sei falar inglês. Porque a gente só dá o que a gente tem. E eu tava muito estressada, eu tava correndo demais. E aí eu falei, 2020 vai ser o ano. O mesmo tanto que eu trabalhar, vou descansar e vou me divertir, vou passear e vou viajar. E aí 2020, o que aconteceu? Tudo fechou. 2020 tava tudo fechado. Eu tive que fechar minha clínica, eu tive que fechar minha loja, eu tive que parar de dar aula na faculdade, comecei a dar aula online, me tranquei dentro de casa. E aí surgiram os desafios à distância, que eu vou falar pra vocês que me salvaram também. Me salvaram de um processo de medo, né? Porque acho que tava todo mundo com medo, né? Do que é essa pandemia, do que vai acontecer. Tava acabando a bateria. E me fez salvar muitas vidas também. Então foi um processo muito grandioso pra mim. E aí eu decidi entrar na nutrição. E eu falei, eu não tenho a pretensão de ser nutricionista um dia, porque eu gosto da parte comportamental. Eu gosto de pegar você e falar, isso aqui que você tá dando é desculpa, isso aqui que você tá falando é verdade. Isso daqui tem coerência, isso aqui não tem. Isso daqui é uma muleta. Você tá se apoiando nisso aqui, acorda pra vida. Não, isso daqui é verdade mesmo, você sente mais fome, é normal, você vai comer um pouco a mais, não tem problema, pode comer.
Então, esse processo de ajudar as pessoas a se entenderem durante o emagrecimento é o que me fez apaixonar pelo processo. Só que a gente tá num meio aqui, né? A internet é um meio maravilhoso. Só que assim, você posta sobre a beterraba, as pessoas falam assim, mas quem você é para falar da beterraba? E aí eu senti necessidade de ser uma nutricionista para poder falar da beterraba, para poder falar da low carb, para poder falar do jejum, sem ninguém ficar me enchendo minhas orelhas. E eu sou assim, sou muito prática, eu foco na solução. Então é esse o problema que eu tenho, então vamos focar na solução. Estudar pra mim não é nenhum problema. Eu entrei na faculdade, falta 1 ano pra terminar. Você vê como voa o tempo. E aí eu vou poder fazer aí todos os meus trâmites de falar, não falar, com toda a calma do mundo. Mas hoje, o que me faz me manter com 30 quilos a menos, a gente oscila, né, gente? Lógico, 2, 3 quilos, aí faz uma viagem, come um pouco a mais, volta. Mas o que me faz não comer as emoções, na realidade, é nunca esquecer que a vigilância é eterna. Eu não posso falar assim, eu já emagreci, já sei como é. Agora eu posso voltar a comer como era antes. Agora não tem problema, agora eu posso todo dia abrir uma exceção. Eu tenho que pegar todo esse processo e trazer pra mim, pra vida. Isso me fez bem, isso me fez viver de novo. Olha a Ana lá, daquele vídeo de 2 milhões de views. Olha a cara dela e olha a minha. Aquela Ana já tinha emagrecido, já estava com autoconhecimento ali, com o processo de resolver os seus problemas, de entender suas emoções. Mas ela não estava completa como eu tô hoje. E eu ainda tenho muita coisa pra completar, eu ainda tenho muita coisa pra me conhecer. É a vida inteira. Essa busca pelo autoconhecimento não acaba, ela é incessante. Então, o que eu quero falar pra você hoje é que você que tá aí sentada nesse sofá e acha que pra você não tem mais jeito, tem jeito sim. Tem jeito com criança pequena, assim como eu tava. Tem jeito com 102 quilos, 30, 40 quilos acima do peso. Tem jeito de ser depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. Nós temos mentorados que perderam 40 quilos depois dos 60. Tem jeito pra tudo, só não tem jeito pra uma coisa. Morreu, acabou. Não tem mais jeito. Enquanto você tiver vida, enquanto Deus estiver te dando uma página em branco todos os dias, pega essa página e escreve uma história bonita. Escreve uma história que outras pessoas vão poder se inspirar. Como que você vai ser lembrado quando você se for? Uma pessoa forte, uma pessoa resiliente, uma pessoa que superou obstáculos, ou uma pessoa que só reclamou, só chorou, nossa, ainda bem que Deus levou, né? Porque precisava descansar mesmo, coitada. É difícil escutar isso, né? Mas é verdade. É verdade. Então, dentro dos desafios, o que eu quero é fazer você virar essa mulher que eu virei. Essa mulher que se olha no espelho e fala, agora tá legal. Hoje eu vou me marcar na agenda. Hoje eu vou pegar o dinheiro daquela pizza ali, R$70, e vou fazer uma massagem. Hoje eu não tenho dinheiro não, mas eu vou pegar aqui uns cremes, vou pegar uma bacia, vou enfiar meu pé na bacia com sal grosso, vou fazer uma massagem porque eu mereço. É isso que você merece. Primeiro eu. Ó, escuta o que eu vou falar. Primeiro eu. Não é egoísmo, tá? É sobrevivência. Primeiro eu. Depois nós. Depois nós. Que é a sua casa, seus filhos, seu marido, seu pai, sua mãe. Depois nós. Depois eles. Primeiro eu, depois nós, depois eles. Porque sem você, filha, não tem nem nós, nem eles. Então, pega essa chance que você tá tendo agora, que é esse último desafio iniciante do ano, e dá o pontapé inicial. Começa. O primeiro passo, ele não vai te levar onde você quer chegar, mas ele já te tira do lugar que você tá. Você precisa sair desse lugar onde você tá agora, nesse momento. E eu e a minha equipe estamos à disposição para poder te ajudar. Foi uma história de sucesso a minha, foi. Eu consegui sozinha, com muito estudo, com muita coerência, com muita iluminação. Fui atrás de curso também, investi muito. Gente, eu gastei quase R$10 mil em curso. Muito curso. Para eu poder hoje estar preparada para poder passar para vocês como vocês têm que se comportar durante o processo, como vocês têm que pensar, como vocês têm que agir, como vocês têm que chamar consciência na hora que você olha um bolo, na hora que você olha uma pizza. Então, nada que é achado, tudo é estudado. E a doutora Joyce Nutri também. Todas as estratégias, ela é mestre em nutrição pela USP.
Eu também tenho uma pós-graduação em nutrição pela USP, que fizemos juntas, inclusive. Então, como eu já tenho uma formação superior anterior, eu já pude fazer uma pós-graduação em nutrição clínica pela USP, então já sou pós-graduada em nutrição. Tudo aqui é muito estudado, a gente conversa muito. E amanhã a gente vai vir fazer uma live às 11h20, 11h30 da manhã, para falar sobre os 8 passos do emagrecimento consciente. E eu gostaria muito que vocês estivessem aqui para prestigiar eu e a doutora Joyce Nutri, tá bom? Ó, quer fazer o desafio? Quer dar o primeiro passo? O link está na bio, mas se você não conseguir encontrar, chama a Lorena e a Letícia aqui embaixo, que elas vão conversar com vocês, tá bom? Não deixa essa folha em branco de novo ser rasurada, amassada. Escreve uma história bonita nela, escreve uma história de superação. A gente tá aqui para poder ajudar você com conhecimento de causa, não é só na teoria não, tá bom? Um beijo a todos vocês, muito obrigado. Vocês ficaram mais de 1h15 aqui me escutando. Fiquem com Deus e até amanhã às 11h20 a live vai ficar gravada se vocês não conseguirem estar online, mas estar ao vivo para nós é um prazer, é uma honra, viu? Marcinha, ela vai ser muito bem-vinda.